13. Queridos, eu não vou prometer que vai ser o último. O Salmo 19 era para ter sido há 2 semanas uma só pregação. Aí nós já estendemos para a semana passada os 3 versos e agora o verso 13. Salmo 19 e 13, para quem está anotando, o tema será o perigo da soberba. Vamos repetir, crianças? Qual é o tema? O perigo da soberba. Muito bem. Você é soberbo? Vamos ver. E só para, então, lembrar todos, situar os demais, nós vimos no Salmo 19 que a sua mensagem é praticamente sobre 2 vozes importantes. A voz de Deus na criação e na palavra. Então, é uma voz só, que é a voz de Deus, de 2 formas, na criação e na palavra. E a voz que a voz de Deus produz, que é a voz de um coração convertido. Porque, como resultado dessa voz poderosa, o coração de Davi foi transformado e ele orou confessando os seus pecados. Ele respondeu com adoração, com arrependimento, com obediência, com integridade. Então, lembrando que foi isso, não foi? Só que precisamos lembrar o que Deus está nos dizendo a respeito. Então, você tem, por um lado, a voz de Deus na criação como, no primeiro sentido, uma linguagem universal. Então, todos ouvem a voz de Deus. Deus está falando na criação e todos ouvem, não é isso? Então, a voz de Deus na criação está significando uma linguagem universal e está significando uma linguagem clara, suficiente, porém rejeitada por rebelião. Mas não é porque Deus deixou dúvida que Ele existe. Não deixou. Mas Ele não é visível, claro, Ele é Deus. Ele não tem limite nenhum. Ele é um ser inesgotável. Ele é Deus. Mas o fato de você não ver não significa que determinados fatos não existem porque você não vê. Por exemplo, eu nunca vi meu tataravô. Eu sei que ele existiu, não é? Você nunca viu o seu, mas você vai duvidar que você veio de alguém, que veio de alguém, que veio de alguém, então você enlouqueceu. Mas a ciência não pode provar. É claro, ela não consegue provar quem é meu tataravô. Não consegue. Aqui, pertinho do meu pai e meu avô, né? Pertinho, mas a ciência hoje pode reunir tudo. Ela não consegue provar e dizer quem é. Uma genealogia pequena. E ela quer negar Deus só porque não vê, só porque não consegue provar. Isso sem falar nos pensamentos, nos sentimentos que não conseguem também ser provados no laboratório. Então, a primeira parte da mensagem do Salmo é a rebelião do homem de não ouvir Deus a partir da criação. Mas também significa que a criação não tem o poder de transformar o coração. Então, Deus afunilou a sua revelação de si mesmo, revelando o seu ser, a sua glória, a sua majestade, como nós já aprendemos aqui semana passada, e faz isso por meio da palavra, significando o seguinte: que o ser humano já não tem desculpas diante de Deus por não ouvi-lo pela criação, muito menos pela palavra. E aí a palavra, nós vimos que ela é a lei de Deus, que é escrita, é a palavra de Deus, mas também vimos que ela fala de uma pessoa da divindade, que é a palavra, que é Cristo Jesus. De maneira que a teologia bíblica geral diz o seguinte: se o ser humano já não é indesculpável por não ouvir a criação, a voz de Deus na criação, muito menos na palavra escrita e muito menos rejeitando o Filho. Percebe então como vai afunilando? Quem é o crente? É o que ouve o Filho. E a partir de ouvir o Filho pela palavra, ele ouve Deus na criação. Já o descrente, ele rejeita a palavra de Deus na criação, na Escritura e no Filho. Porque Deus fala pela criação, pela Escritura e pelo Filho. Então, o que essa voz produz?
essa poderosa voz transformadora produz no coração do eleito. Ela produz a resposta que Davi deu. Senhor, me livra dos meus pecados ocultos. Ou seja, o teu ser é tão grande que mesmo sabendo que eu menti, por exemplo, eu sei que o nível de gravidade dessa mentira ofendeu a tua dignidade de maneira que eu não consigo medir a gravidade. Eu sei que ela é imensamente grande, a gravidade, a ofensa, porque foi o teu ser que foi ofendido. Mas o teu ser é imenso. E eu sou limitado. Então, existe um nível oculto desse meu exame. Me livre até disso, mas me purifique de tudo. E ele vai demonstrando ali a consciência da dignidade do ser de Deus, que faz ele se preocupar até com aquilo que ele não consegue medir, o que é oculto à sua limitação. Não foi isso que nós aprendemos? E hoje nós vamos falar, ainda nessa direção, desse segundo verso, desses três últimos, o verso 13, que é, digamos assim, a parte visível do pecado. É a soberba. E ela é muito perigosa. Nós vamos ver o quanto é grave, gravíssimo, a soberba. O que é ser soberbo? Então, o perigo da soberba. Nós vamos ler juntos, porque é um verso só, mas nós vamos orar. Feche seus olhos. Amado Senhor, queremos estar em total dependência da cruz de Cristo e queremos que em nosso coração, e nós pedimos ao Senhor isso, que em nosso coração, a começar em mim, que sou o mensageiro, esteja o sentimento de João Batista quando disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor, que não haja soberba no nosso coração, que não haja o desejo em nós de nos aparecer no lugar de Cristo, mas que Cristo viva em nós e que seja Ele glorificado. Que o Senhor, portanto, fale, apesar do vaso, aos nossos corações, que as minhas limitações e até pecados não sejam impedimentos, e nem de nós todos para ouvirmos. Que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Até aí. Irmãos, o rei Davi era um rei segundo o coração de Deus. E Davi é chamado pelo próprio Deus de homem segundo o seu coração. Davi compôs salmos, louvores a Deus, na verdade mais de 80 salmos ele compôs dos 150, e esses louvores estão na Bíblia, são inspirados, ou seja, são infalíveis, são palavras de Deus para o seu povo. Davi venceu gigantes, o gigante Golias, venceu o exército, e Davi recebeu promessas eternas. Mas mesmo assim, irmãos, ele caiu, e caiu feio. E o pior, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Davi não tropeçou por acidente, e foi quem escreveu esse salmo, né? Ele escolheu o pecado de olhos abertos, ele calculou, ele mediu, ele planejou, para depois executar. Por isso, muito antes de cair, e sem saber que iria cair, ele já orava se conhecendo, e já pedia a Deus, e eu espero que você não perca a atenção, o raciocínio, para não confundir as coisas. Ele já pedia a Deus exatamente o que nós lemos aqui. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine,
então serei livre de grande transgressão. Ele já pediu isso aqui. E eu digo para você não perder a atenção, senão você vai confundir a mensagem. Você vai distorcer, e toda distorção da verdade é mentira. Então, hoje nós vamos olhar para este verso, porque o perigo que Davi mais temia não era o pecado oculto. Ele diz que ele seria irrepreensível se ele fosse livrado do pecado aberto, daquele que é visível, da soberba. Porque a soberba é como se você aplaudisse o pecado. É como se você exaltasse o pecado. O que a gente faz em louvor a Deus e canta a Deus, na soberba você faz o contrário. Você canta o pecado. Você louva o pecado, você exalta o pecado. E todas as vezes que a gente age com soberba, exalta o pecado. Observe se não é isso. Toda vez que a gente age com orgulho, que não quer ouvir, as palavras, as ações, os gestos, tudo louvam o pecado. E é isso que é o maior temor de Davi, a soberba. E a soberba aqui, a outra palavra é transgressões presunçosas, ser alguém presunçoso, né? Ou pecados intencionais, presumidos, como traduzem algumas versões. São aqueles cometidos, como eu disse, com a mão levantada contra Deus. Ou seja, não tem preocupação de esconder. Então, não são falhas involuntárias, não são aqueles tropeços involuntários. Não é aquilo que você termina, infelizmente, experimentando na sua luta contra. Você está lutando contra todos os seus pecados, e enquanto luta contra, você escorrega. Não é esse acidente. É, como eu disse, algo deliberado, feitos apesar de saber o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala sobre o dia do Senhor, aí você sabe disso, mas você não guarda o dia do Senhor como Deus ordena. Fala que não se deve deixar de congregar como é costume de alguns, aí você sabe disso, mas você não congrega. Ordena lá orar sem cessar, você sabe disso, mas você não ora sem cessar. Você não investe. A Bíblia ordena: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, que é a palavra de Deus, o calção dos pés com a preparação do Evangelho, que é a palavra de Deus. Ou seja, se revista de toda a palavra de Deus, medite nela dia e noite. Aí você despreza isso. Você medita em tudo, fala sobre tudo, conversa sobre tudo, menos sobre a palavra. Você acha demais falar sobre a palavra. Você acha demais pensar na palavra. Você acha demais. E vai se insistindo nisso. Para ficar fácil para a sua mente, para a nossa mente, aí a gente coloca a desculpa em alguém, como Eva colocou em Adão, como Adão colocou em Eva, né? Você fez o que eu não mandei, foi a mulher que tu me deste. Na verdade, colocou em Deus, né? Tu me deste. Se o Senhor não me desse uma mulher, então o culpado era Deus. A mulher também culpou a Deus, né? Fizeste o que eu não mandei, Eva, por que fez isso, Eva? Foi a serpente. Quem criou a serpente? Olha o que ela está argumentando. Quem criou a serpente? E aí o problema todo era de Deus. Não mandei criar, não mandei me casar. Então fique com seus problemas, como diz o outro, né? E levantamos as mãos para pecarmos contra Deus. Então não são falhas involuntárias, irmãos. São calculadas. E Davi pede aqui duas coisas: que Deus o preserve, ou seja, que Deus o guarde, que Deus segure, que Ele impeça Davi desse pecado. E veja bem,
Eu já comecei dizendo que Davi caiu em grande transgressão, que foi quem fez essa oração. Eu já comecei dizendo isso. Mas como eu disse, não perca a atenção para vocês perceberem um detalhe que faz toda a diferença. Mas o pedido dele é que Deus preserve, ou seja, guarde, impeça de que ele caia na soberba. Ele pede isso. E o segundo é que esses pecados não dominem. Isso aqui é muito importante. E essa vai ser uma diferença radical do que a gente vai ver. Ele pede que os pecados não dominem. Que ele não domine. Se não dominar, então eu serei livre de grande transgressão. Veja bem. Porque se eles dominarem, irmãos, a pessoa perde a integridade e comete grande transgressão. Se ele dominar, se a soberba dominar, a pessoa comete grande transgressão, perde a integridade e marca a sua vida para sempre. Mas mais do que isso, é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Mas a soberba é como a escolha consciente de desentronizar Deus, tirar Deus do trono. Se a humilhação é o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se é esse o sentimento que eu tenho que ter, como ele, sendo Deus, se humilhou, tendo direito de tudo, eu não tendo direito de nada, muito mais ainda, eu devo me humilhar, na dependência dele, na dependência da exaltação do próprio Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará. Então eu também devo fazer isso. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se essa é a humilhação, a soberba é o contrário. Cristo não é o meu parâmetro e eu não faço essa oração, seja feita a tua vontade. Eu faço a oração, seja feita a minha vontade. Eu estou no comando. Eu estou no governo de todas as coisas. Eu governo minha vida, meus planejamentos, minhas decisões, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades, todo o meu ser, a minha família, ainda influencio o outro, manipulo e etc. Eu crio caos, eu não quero nem saber. E faço isso até para me justificar. Olha, tá vendo? Você está fazendo também, o outro está fazendo também. Eu sou manipulador de tudo e vou fazendo tudo segundo o meu querer. Como tem pastores assim? Joga a igreja inteira para fazer a vontade dele e não da palavra. Aí o sistema vai corrompendo, ele vai influenciar outros pastores e outras igrejas. São pessoas perigosíssimas. Eu tenho visto isso brilhar assim, está mais claro do que água cristalina. Você vê pastores assim, em várias denominações. As nossas têm pastores assim. São extremamente covardes. Mas é o modus operandi deles. É a soberba, é o coração tendo eu no trono e não Deus. É por isso que não se importa em aprender a palavra. Não quer aprender a palavra por quê? Porque a palavra vai ensinar exatamente o contrário. De tal forma que a consciência da dignidade de Deus, como nós vimos semana passada, vai ser despertada e não haverá outra oração a ser feita a não ser: me perdoe, até das faltas ocultas, e me livre da soberba. O que é a soberba aí agora? O que é essa oração e o que ela significa, já que Davi orou, mas também cometeu aqueles pecados? Vou dizer alguns detalhes aqui, mas antes ainda no tema da soberba. A Bíblia é clara, irmãos,
sobre o perigo desse pecado. Muito claro. Em Números 15, 30 e 31, coloca lá que a pessoa que pecar deliberadamente, planejou e executou, blasfema contra o Senhor, sua culpa permanecerá sobre ele. E ali Deus distingue pecado por ignorância do presunçoso, pecado consciente, premeditado. E sabe o que diz a Escritura? Que o pecado por ignorância, naquela época, tinha um sacrifício para ser perdoado, mas o presunçoso não tinha. Não é curiosa essa questão ali na antiga aliança? O pecado por ignorância tinha um sacrifício, mas o presunçoso não. Porque é um desafio direto contra Deus. Por isso Paulo fala o seguinte, o apóstolo Paulo: eu que no outro tempo era blasfemo e assim, insolente, perseguidor da igreja, eu era assim, eu persegui a igreja, mas obtive misericórdia, pois fiz na minha ignorância. Você percebe a diferença? Eu não me converti, não fui ensinado sobre tudo em relação a Jesus Cristo e conscientemente, mesmo assim, rejeitei Cristo e fui perseguir a igreja. Ele está deixando claro que não foi isso que ele fez. Ele perseguiu a igreja, ele admite isso, mas eu fiz na ignorância. Não está se inocentando. Ele está dizendo que quando a graça o alcançou, o orgulho foi tirado, a soberba foi tirada. Romanos 6, 12 a 14, nos ordena que não deve reinar o pecado em nosso corpo mortal, porque o pecado não terá domínio sobre vós, que é um eco exatamente daqui do Salmo 19, 13, que a soberba não me domine. Paulo está dizendo, na graça de Cristo a soberba não te domina. Provérbios 16, 18, um texto tão conhecido enquanto texto, mas tão desconhecido em sua mensagem. A gente vê juízes soberbos e pessoas religiosas ou não, usando a Bíblia, dizendo o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E está certo, mas usam no sentido errado. E muitas pessoas que usam são soberbas, usam de forma distorcida. Porque o ponto central dessa soberba é a rejeição consciente de Deus e de sua graça. Escutem bem isso, é a rejeição, o ponto central da soberba, desse pecado, é a rejeição da graça de Cristo. Eu rejeito a Cristo conscientemente. Eu sei que Ele é tudo o que Ele é, como a Bíblia diz que é. Eu reconheço, mas eu não quero. O que vocês acham que aconteceu com Judas Iscariotes? 3 anos com Jesus. Ele era judeu, conhecedor da palavra, desde a infância. Vê o cumprimento das profecias e das revelações sobre o Messias em Jesus. Vê que ele andou sobre as águas, transformou água em vinho, primeiro milagre, curou leprosos, paralíticos, cegos, até ressuscitou mortos. Ele até realizou milagres, Judas realizou, mas tomou a decisão voluntária de vendê-lo, traí-lo por moedas a uma vida que nem o universo pagaria. Imagine isso. O que foi isso? Qual foi o sentimento? Qual foi a consciência? Não houve cálculo? Não houve planejamento? Foi um acidente? Não, não foi. Conversou com um, com outro, negociou, planejou até executar.
participou da primeira Santa Ceia com aquela intenção. Estou vendendo, já tinha acordado com todo mundo, já estava tudo certo. Daí o texto diz que quando Jesus diz quem era o traidor, revelando que ele conhecia os seus discípulos muito bem, Satanás entra nele e Jesus diz: o que você tem para fazer, faça. E ele vai fazer. Ele sai e vai fazer. Irmãos, isso não é humildade, concorda? É o oposto. É o orgulho. Então a soberba precede a ruína. Tiago 4,6 diz assim, olha: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça não é para soberbo. Escute bem, a graça não é para soberbo. E 1 Coríntios 10,12 diz: aquele que julga está em pé, aquele que pensa está em pé, aquele que acha que está em pé, que acha, veja para que não caia. Era um dos versículos que meu avô mais usava comigo, na minha infância e adolescência. E ele me destacava o seguinte, naquela humildade dele, mas uma sabedoria profunda. Ele dizia assim: Lisandro, e o texto não está dizendo quem está em pé. Ele está dizendo quem acha, quem pensa. A questão é até outra, tem que avaliar outra coisa ainda. Não é só estar, é se você acha, então avalie se você está mesmo. Porque de repente você já caiu faz tempo. Então observa como é uma necessidade urgente examinarmos se estamos em pé e se a soberba tem sido a nossa escolha. Daí, irmãos, nós temos o exemplo do próprio Davi, que eu quero destacar, mas ainda nesses textos, eu gostaria de ler com os irmãos, a título de ilustração, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, que é o relato do rei Uzias, rei de Judá, capítulo 26. Dos versos 1 ao 15, fala então que Uzias substituiu seu pai, que era Amazias, né? Você lembra, né, do nome dos reis de Judá? Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Amazias, esqueci os outros os outros três. Agora, tem três, aí vem Amazias e vem Uzias. Uzias é o 10º rei, nessa sequência aí, de Judá. Roboão começa com o reino dividido, depois Salomão, lembra, né? Só para situar os irmãos. O reino se divide, aí o reino está unido com Saul, aí vem Davi, está unido ainda, vem Salomão, ele se divide. Com Salomão, aí fica o reino de Judá, o reino de Israel. O reino de Judá é com Roboão, filho de Salomão. Aí, na sequência, o 10º desse rei, dessa divisão, é Uzias. E Uzias assume o trono com 16 anos, no lugar do pai. Então, até o verso 15, vai relatar justamente o que ele fez. Irmãos, que homem de Deus, 52 anos, salvo engano, ele reinou. Então, dos 16 vai até quanto? 52, 68, né? 16 por 52, 68, não é isso? 68 anos. Ele reinou 52 anos. Escuta bem, ele faz o que faz seu pai, em tudo. Olha que coração calvinista, reformado, puritano. Não, mas ele não tinha medo de ninguém, ele foi em tudo quanto é lugar, o homem foi forte, valente, purificou tudo quanto é área, ensinou pela palavra, dirigiu, governou tudo pela palavra em todas as áreas que você imaginar. Deus elogia e está o elogio em 15 versículos sobre ele.
se torna poderoso por isso, Deus abençoa, se torna fortíssimo por isso. Aí acontece o que nós vamos ler, acompanhe. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isto para a honra tua da parte do Senhor, o sair, porque transgrediste. Então Uzias, ele era o rei, se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu encargo à casa do Senhor, julgando o povo da terra. E aí vai dizer que ele termina a vida assim. Viu, irmãos? Vamos imaginar aí. Um homem de Deus é levantado para ser juiz da Suprema Corte no Brasil, ou presidente da República. Aí só para ficar bem perto da gente, aí imagine que eu estou aqui pregando, é a função do pregador. Aí ele vem aqui, tira o pregador e aí assume tudo que é responsabilidade exclusiva do pregador. Dá para vocês terem a noção da arrogância desse homem? Então você veja como Deus trata a arrogância, como Deus trata o orgulho. Deus resiste ao soberbo. E talvez você pense assim: mas pastor, então nós todos estamos perdidos, porque a Bíblia mostra que sem Cristo todo coração é orgulhoso. É isso mesmo. Mas eu quero mostrar, como eu disse a vocês, prestem atenção, eu quero mostrar um ponto que vai fazer toda a diferença. E aí eu quero agora, continuando aqui sobre a vida de Davi, sobre o Salmo 19, destacar essa própria vida, a de Davi. Algumas curiosidades que vão ser importantíssimas para o nosso aprendizado esta manhã. Primeira delas, quando Davi escreveu o Salmo 19, ele ainda não tinha adulterado com Betseba. Veja bem, ele ainda não tinha cometido esse pecado. Ele, na verdade, não imaginava que iria cometer esse pecado. E como que a gente classifica esse pecado? Como que a gente chama esse pecado? Veja só, ele viu Batseba, e ele sabia que Batseba era a esposa de Urias, e Urias era o seu general. Então ele sabia que era casado, não era alguém que ele não conhecesse, e sabia que aquilo era adultério, porque nós estamos falando de Davi, portanto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, até ali já está escrito. Então ele sabia dos 10 mandamentos. Que mandamento é o não adulterarás? Quem lembra? 7º mandamento. É o 7º mandamento. Sabia que era pecado mortal. Quem adulterasse era para ser apedrejado. Vocês lembram disso? Lembram que foram tentar Jesus, né? No episódio da mulher adúltera, e usaram a lei de Moisés? Era adultério, era pecado mortal. E mesmo assim mandou chamá-la.
Depois mandou matar Urias para encobrir. Agora, isso foi humildade, irmãos? Com certeza não. Foi um pecado calculado. Presunção. Pura presunção. Como quem diz assim, eu sou o rei, eu posso fazer isso. Ninguém vai descobrir. Deus vai entender. Eu posso fazer. E o resultado é grande transgressão. Então, o salmista que pedir a Deus para não ser dominado por essa soberba, foi dominado? Ele se deixou ser dominado por seu orgulho, se achando no trono? O que vocês acham? Em um sentido, sim, irmãos. Mas lembre do que eu disse. Esse orgulho foca, essa soberba foca o ponto central. Qual é o ponto central? Eu rejeito a Cristo conscientemente. Então acompanhe o raciocínio comigo. E aí você tem a diferença entre Davi e Judas. Cristo é o Senhor, único e suficiente Salvador. Davi, um homem segundo o coração de Deus, já antes de cair em adultério, já reconhecia Cristo. Já tinha, no Salmo 19, escrito o Salmo 2, que fala, beije o Senhor e o seu ungido, beije o ungido do Senhor, beijai o filho ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. Ele já tinha cantado a Cristo, já conhecia Cristo, já amava Cristo, já falava sobre Cristo, já escrevia poesia sobre Cristo. Davi não tinha um coração em outro, a não ser em Jesus Cristo. E como eu disse, a soberba aqui, em última instância, ela rejeita consciente até a salvação de Cristo. Ela rejeita conscientemente a soberania e a suficiência de Cristo como seu Salvador. Então veja a diferença aqui. Ele pediu para não cair em grande transgressão, mas ele também pediu o quê? Para não ser dominado por essa soberba, não ser dominado. Então qual seria o maior ato de humilhação de alguém que combate a soberba contra Deus e cai em tão grave pecado calculado? Qual seria a maior humilhação? Admitir diante de todos, até escrever para ficar para futuras gerações a respeito do seu pecado, porque ele não está preocupado com o seu nome. Ele está querendo exaltar a graça de Deus. E abandonar aquele pecado confiando nessa graça, reconhecendo, se o Senhor não criar em mim um novo coração, não me purificar, não me transformar, eu estou perdido. E eu reconheço, foi só contra ti que eu pequei. Agi contra Urias, agi contra o outro, mas tudo isso é contra ti. É a dignidade do Senhor que está sendo ofendida. Qual seria a maior humilhação? É essa. E qual seria o maior orgulho? Você vê a graça como única opção, mas você não quer. Você quer de alguma forma ter um mérito seu. Você não quer Cristo como o único merecedor de toda a glória, até do seu perdão, até do seu arrependimento. Você não quer. Aí você age como Judas. Depois que ficou consciente do seu pecado, ao invés de fazer o que Davi fez, ele foi soberbo. Ele foi dominado pela soberba. Ele preferiu se matar. Não estou falando que todo suicida não é crente, viu? É tema para outro momento, mas o caso de Judas, o motivo foi incredulidade. Você vê a diferença entre ele e Davi. Davi não negou que tinha todos os pecados que Deus disse para ele que ele tinha. E ele não foi orgulhoso ao ponto de rejeitar que o perdão era gratuito por meio de Cristo e era transformador. Ele não foi orgulhoso.
ele não foi dominado pela soberba. Vocês conseguem enxergar isso? Isso é claríssimo. Isso é maravilhosíssimo. E então, ele compõe o Salmo 51 que nós cantamos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, apaga todas as minhas transgressões, pois eu conheço as minhas iniquidades, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ele vai até pedir no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável, então ensinarei os pecadores e eles se converterão a ti. Ele vai nessa exposição poética, mas também sincera, da sua miséria, do seu pecado, das suas transgressões, para elogiar, exaltar a graça, como quem diz com João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é que é tudo. E até a nova vida em mim é dele a glória. Calvino foi dizer isso nessas palavras: tudo que você vê de bom em mim é Jesus. Agora tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Sou exatamente eu. Às vezes a gente diz o contrário: não fui eu não é possível, foi sem querer. Como Chaves, né? Sem querer, querendo. É antigo esse filme aí, né? Davi então faz essa oração, irmãos, e ele reconhece pela graça as suas culpas, mas ele também reconhece o valor da graça, para não ficar preso no medo do juízo e conseguir experimentar a paz que excede todo entendimento. Então o orgulho é insistir em negar Cristo como Ele é, negar a nossa necessidade dele desesperado, negar os nossos pecados, de que nós precisamos desesperada e exclusivamente de Jesus Cristo. É negar. E a gente tem uma visão legalista, assim: eu sou uma pessoa boa, ser cristão é fazer tudo direitinho e tal, significando justamente uma vida independente da graça. Não passa pela fé em Jesus. Não passa. Davi fez como um alpinista que, sabendo quais são as regras para escalar uma montanha, chega em determinada altura, ele abandona toda forma de segurança, se solta e tenta continuar na força do próprio braço. E de repente escorrega, cai e morre. Seja por um vento, seja porque a pedra soltou. Ele morreu por quê? Foi o vento? Foi a pedra? Ele morreu porque ele foi orgulhoso, porque ele foi arrogante, porque ele deixou o sistema de segurança. Eu estou lembrando aqui que eu fui arrogante assim. Os irmãos lembram, né, que eu tive uma empresa de tecnologia e no início eu queria saber como que os técnicos que eu iria contratar iriam trabalhar, né? Então eu fui fazer as primeiras instalações. Aí era para subir em torre. Já viram uma torre aqui de antena aqui no fundo? Torre dessa altura aí era uma brincadeira para subir. No início não, mas depois eu me acostumei e era brincadeira. Só que tinha regra, você não podia subir sem todo o sistema de segurança. Talabarte era um deles. E aí você imagine, você vai subir às vezes 2, 3 torres, aí tem que instalar um negócio lá em cima. Aí eu fui me acostumando e a regra é a seguinte: o engenheiro sabe disso, né? Em cada passo seu, o talabarte prende. Você só dá outro passo, prender no gancho do talabarte. E assim eu ia. No início eu ia de boa, mas depois que eu me acostumei, rapaz, quer saber, eu vou subir isso aqui sem talabarte para andar mais rápido. Olha a loucura. E subia. Imagina uma altura dessa. Se eu tivesse caído, Deus tem misericórdia de mim, mas se eu tivesse caído, era arrogância, irmãos.
Às vezes a gente está assim no dia a dia, nos nossos pecados. Ah, Deus, agora pode soltar a minha mão, igual a criança que está aprendendo a andar, aí já quer soltar, deixa que eu vou correr, aí plá, tropeça, cai. A gente quer assim, larga a minha mão, deixa que eu ando sozinho. Agora eu sou a pessoa mais paciente do mundo, ninguém tira a minha paciência. Aí pá, cai na impaciência. Agora eu sou a pessoa mais sábia do mundo, deixa que eu agora planeje descida, aí comete um monte de bobagem. Aí agora eu sou a pessoa mais experiente do mundo, aí também passa por... E assim vai a nossa vida. E até na velhice, os sinais de níveis de confiança em si mesmo vão sendo evidenciados, marcando a nossa história. É como um alpinista que largou a segurança. Nós vamos vivendo assim. Então, irmãos, nós temos algumas lições diante disso. Primeiro, sucesso é algo com que nós devemos ter muito cuidado. Porque quando tudo vai bem, a carreira, a igreja, a família, a soberba sussurra: você merece aplauso. Você está o cara, está tudo indo bem na sua vida. Então, a autoconfiança, a soberba começa a nos explorar ali, ou melhor, nós mesmos começamos a pensar assim a nosso respeito e esquecemos da advertência de Deus: cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. Segundo, irmãos, é que ninguém está livre de ser tentado. Veja como encerra a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Ou seja, Jesus está dizendo: não confie em você. Reconheça que para não cair em tentação é Deus quem vai te livrar. E tentação, não ache que é só em área sexual, não. Tentação tem a ver com Cristo, com Deus. É pecado, é contra a palavra de Deus. A soberba. Muitas vezes a pessoa é até virgem, mas é soberba. Lembra das 10 virgens loucas? Não era virgem? Não era puras. Cuidado com a soberba. E era 10. Então ninguém está livre. Se Davi caiu, ninguém pode dizer: isso nunca vai acontecer comigo. Você não pode achar, seja qual for a área, que isso não vai acontecer com você. Nós acompanhamos um episódio de uma pessoa que foi disciplinada e estava no processo de disciplina, e aí foi procurar socorro em um pastor famoso, de uma igreja poderosa. E aí o pastor entra em contato com o pastor dessa igreja, da pessoa que estava em processo, para tratar da transferência. E aí o pastor da igreja do disciplinado disse: olha, não pode transferir, a pessoa está em disciplina. A resposta do pastor, que inclusive esses dias continua soberbo, eu tenho acompanhado algumas coisas dele, foi dizer assim: eu vou transferir, eu quero ver quem vai ter coragem de medir força comigo. E continua nessa pegada. Fiquei sabendo que recentemente uma mulher denunciou porque ele assediou. E um pastor amigo meu, próximo pelo menos, é quem está sendo defensor, como se fosse o advogado. Aí o presbitério quis acobertar, ele insistiu com o assunto para levar para o sínodo pedir a reabertura do caso, vamos dizer assim.
Aí disse que as ameaças, alguns colegas me contando, ele está começando a dar umas ameaças diretas. Eu tenho juiz fulano de tal na minha igreja. Para dar indireta sobre... você vê, a pessoa não ouve, não, ele é manipulador e orgulhoso. Aí começa a colocar, não quer ouvir ninguém. Percebe? Não é alguém que tem o coração no reino, mas sabe trabalhar o marketing. Sabe fazer parecer que a coisa está tudo bonitinha, sabe? E tem poder. Lembra de Uzias? Lembra de Davi? Terceiro, irmãos, nós precisamos mortificar diariamente o pecado em nossas vidas. Todo dia precisamos orar: Senhor, segura-me, não deixes que a soberba me domine. Quando você avançar, não deixe de vigiar. Cuidado, Uzias avançou por muitos anos. Aquela queda que eu falei para vocês foi no final da vida dele. Algo que você fica pensando, como pode, 52 anos depois, foi que ele veio cair. Se você estiver achando assim, eu estou muito bem, porque eu tenho 10 anos de crentes, então falta 42, se for para comparar com Uzias. Eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, mas não tem 42. Ainda está longe, não está? Cuidado. No meu ministério pastoral eu tenho 10, está faltando 32. Quando tiver sucessos, irmãos, porque Deus abençoou, não mude a glória. Não fui eu, não foi você. Quando você falar de Cristo para alguém, que alguém for alcançado pela graça, não foi você. Quando Deus te usar em alguma área, qualquer que seja, um aconselhamento, uma obra missionária, até no trabalho social, onde for, na sua família, na sua profissão, onde for, seja humilde. Não alimente a confiança em você mesmo e não deixe de orar: Senhor, me segure. Não deixe que eu caia. E que eu não seja dominado pela soberba. E quarto, irmãos, a graça é para os humildes. Deus não resiste ao arrependido. Por que não? Pelo que nós vimos pela manhã. O arrependido de verdade é aquele que Deus produz. É por isso que o arrependimento de Judas Iscariotes não era válido. Não era verdadeiro, não era o arrependimento da graça. O que nos leva a pensar assim: então eu tenho que ter cuidado com arrependimentos que eu calculo, o pecado de calcular o meu arrependimento. Sim, cuidado com isso. Às vezes a pessoa não quer passar pelo tratamento de Deus, do jeito de Deus. Aí ela planeja o seu próprio arrependimento e diz: eu estou arrependido, eu pedi perdão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi o que nós vimos na EBD. Não é? Então cuidado. O arrependimento válido, que Deus não resiste, é o arrependimento que Ele produz, somente. É por isso que Ele não resiste. É o resultado da sua própria graça. Ele resiste ao soberbo, aquele que quer se arrepender do seu jeito e quer rejeitar a conversão de Deus, a mudança de Deus, a santificação de Deus, a transformação de Deus. Ele não quer a salvação de Deus, as coisas do jeito de Deus. Por isso a oração de Davi é também a nossa experiência. E aí Davi termina dizendo: sejam agradáveis as tuas palavras, as palavras da minha boca e a minha meditação ao Senhor. Meu coração seja agradável ao Senhor. E ele chama esse Senhor de rocha minha, redentor meu. Ou seja, ele não confiava na própria força, mas na rocha de Deus. E Jesus é essa rocha de Deus. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo está falando ao nosso coração.
E o que Deus está nos dizendo é: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez você esteja no topo do sucesso de alguma área de sua vida. Talvez não. Talvez esteja no vale e ache que mais um pecado não faz diferença. Mas nós devemos parar agora e orar como Davi orou: Senhor, da soberba guarda o teu servo. Seja no sucesso, seja no vale, da soberba guarda o teu servo. Que eu não seja controlado por ela no falar as palavras dos meus lábios, no meditar. Quero pensar o que eu quero, do jeito que eu quero, planejar o que eu quero, viver o que eu quero. Cuidado com isso. Deus não te abençoa para você se rebelar contra Ele. Ele não tem problema nenhum em abençoar. Pelo contrário, é próprio da natureza dele. Mas Ele não faz isso para rebelião. Então oremos. Não confiemos em nós mesmos. Eu vou viver então na incerteza? Não, confie na graça de Cristo. Ela é a garantia. Confie na graça. Porque só assim você será íntegro. Só assim você ficará inocente de grande transgressão. E quando o inimigo sussurrar: você é forte o suficiente. Quando o diabo disser para você: você pode. Você não precisa de tanta oração. Você não precisa de tanta meditação, de culto, de ensino, de discipulado. Você não precisa de tudo isso. Seu filho não precisa disso. A sua casa não precisa de culto em família. A sua casa não precisa de tanto zelo com as doutrinas, tanta doutrina. O que importa é o coração. Quando Satanás for sussurrando essas coisas, aí você responderá para trás de mim: Satanás, meu Deus é quem me guarda, me sustenta, e nele eu permaneço de pé. Somente nele. Você vencerá, porque a fé que vence o mundo nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Então que o Senhor nos preserve hoje e sempre.